A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, boa tarde para você, tudo bem? Começa agora o Informe-se Bem desta quinta-feira, dia 27 de abril. A semana tá voando. E hoje no programa nós temos a participação do economista e professor universitário Paulo Afonso, falando sobre o assunto que ele começou na última semana, sobre os investimentos. Ele falou sobre a taxa Selic, falou sobre o CDI e o IPCA, que é o termômetro da inflação e serve para indicar a evolução dos preços no Brasil. Hoje ele retoma este assunto para que nós conheçamos de uma forma melhor os investimentos, essas siglas, e possamos pensar de uma outra maneira no nosso dinheiro. O professor universitário e economista hoje fala sobre esse tema. Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada eu estava falando sobre como funcionam alguns indicadores financeiros, né? Que são aquelas siglas que aparecem sempre nos noticiários, mas que não são assim totalmente compreendidas aí pelo grande público. Há três delas que eu considero assim bem importantes, né, para quem deseja investir, né, ou começar a investir com mais inteligência, que é o CDI, o IPCA e a Selic. E eu lembro que eu tinha falado que a Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, onde são liquidadas todas as operações com títulos públicos federais do Brasil. O principal objetivo da taxa Selic, né, é funcionar como um ponto de equilíbrio, né, para as movimentações da economia. E a taxa Selic, de acordo com a política monetária vigente, ela é utilizada para equilibrar a inflação no Brasil. Então vocês estão acompanhando aí a discussão entre o governo federal e o presidente do Banco Central, né? Precisa abaixar a taxa, abaixar a taxa, e o presidente do Banco Central fala, não, primeiro vocês têm que resolver a questão fiscal. É justamente por isso. E eu falei também que se a Selic ela fica muito baixa, os investidores eles não compram títulos públicos. E se fica muito alta, o investidor ele perde o interesse de investir nos negócios da economia. Quando a taxa Selic ela fica excessivamente baixa, né, ocorre o desestímulo à poupança. As pessoas não se estimulam a poupar, né, porque os investimentos eles perdem rentabilidade. Né? A consequência natural de tudo isso aí é um incremento no consumo. Né? As pessoas tendem a utilizar os seus recursos para adquirir bens e serviços, ou seja, a gente parte para a compra. Né? Em outras palavras, né, há muita demanda por produtos que não é acompanhada pela oferta. Né? Então a indústria ela não dá conta de produzir tanto, né, devido ao alto consumo das pessoas. E o resultado disso são os preços elevados e um movimento de inflação. Né? O movimento contrário também ele pode ter aí um efeito negativo sobre a economia brasileira. Né? Então, quando a Selic está alta demais, as pessoas ficam estimuladas a poupar. E aí a gente recua, né, em relação ao crédito. Até porque quando a Selic ela está mais alta, então se você vai comprar lá uma lavadora de roupas, aquele parcelamento que a gente faz ele fica muito mais caro. Então isso desestimula o consumo. Então a taxa Selic ela funciona como um meio de regular a inflação brasileira e impedir que ela atinja em níveis extremos. Mas o principal termômetro da inflação é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A determinação do IPCA ela é feita com base em cálculos do IBGE, então o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPCA ele se baseia em uma cesta de produtos que compõe o orçamento mensal, né, da maioria das famílias brasileiras. Né? Não se trata aí de cesta básica, né, mas de uma composição mais ampla de produtos e serviços. Né? Ela inclui não apenas alimentos, né, e produtos do dia a dia, mas também itens como energia, né, e transporte, preço de combustíveis, né, e outros serviços aí. Então essa grande soma forma a cesta de produtos em que o IPCA se baseia. A importância do IPCA é funcionar como um indicador da evolução dos preços no Brasil. Então os números auferidos no IPCA apontam para onde que vai, para onde está caminhando a inflação. Né? Além da Selic e do IPCA, há uma sigla igualmente relevante para as movimentações do mercado financeiro, que é o CDI. Né? Se você investiu pelo menos uma vez na vida, aí, você já ouviu falar do CDI. Então você foi no banco, o gerente do banco falou,
estamos pagando 80% do CDI, 100% do CDI, 105% do CDI. O CDI ele é a taxa praticada pelos bancos nas transações que os bancos eles realizam entre si, né? Então, por exemplo, se uma instituição financeira ela toma dinheiro emprestado de outra, ela devolverá esse dinheiro com juros baseados no CDI. Né? E o desempenho de produtos financeiros costuma também ter aí o CDI como referência. Então é possível se deparar com um fundo que remunera 101% do CDI, um outro produto de renda fixa que remunera 105% do CDI. Então é importante se atentar para essas pequenas diferenças, né? Pois elas são determinantes para indicar qual investimento é mais vantajoso. Né? Em um cenário normal, a taxa Selic e o CDI elas apresentam índices muito semelhantes. Né? Os investidores eles devem levar as duas taxas em consideração para fazer aí boas escolhas. Né? O Tesouro Selic, por exemplo, ele rende aproximadamente 100% do CDI, né? Quando as duas taxas elas estão muito parecidas. O ideal nesse caso é buscar aí algum produto que renda um pouco acima do CDI. Né? Sempre com o cuidado de se atentar para a liquidez. O que é isso? O que é se atentar para a liquidez? Às vezes você compra lá um CDB, que é um tipo de aplicação, né, de renda fixa, mas você vai utilizar esse dinheiro daqui a 3 meses, por exemplo. Então, você tem que se atentar na hora da aplicação, né, desse dinheiro, não ficar travado lá por meses, né, ou um período maior. Né. Então, há momentos na economia em que essa balança ela pode desequilibrar um pouco, né, quando existe muita demanda por financiamento, ou a política de facilitação do crédito, né, o CDI ele supera a taxa Selic. Então, compreender a relação entre Selic, CDI e IPCA é um passo decisivo aí para investimentos mais inteligentes, né? Então, esses 3 indicadores econômicos eles são os balizadores da economia brasileira e clareiam aí as nossas escolhas financeiras. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? Você viu e ouviu o professor universitário e economista Paulo Afonso falando sobre o CDI, o IPCA e a taxa Selic. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, mande aqui pra gente no WhatsApp da Rádio Cultura Regional. É o 14-99167-9770. Eu vou repetir para você anotar o WhatsApp aqui da Rádio Cultura. É o 14-99167-9770. Então, se ficou com alguma dúvida, manda aqui pra gente que o professor responde para você. E antes da gente terminar o Informe-se Bem de hoje, nós temos um recado da Americanet, a patrocinadora oficial do nosso programa. Você confere agora. Connect Core, agora é Americanet. A internet líder de mercado em 2 córregos e região, agora também tem como plano ideal para o seu celular. 30 GB de internet. Cobertura nacional 4G, ligações e SMS ilimitados. Fibra 300 megas mais um chip 30 GB por apenas R$ 139,90. Já é cliente Connect Core? Visite nossa loja e conheça as condições especiais. Acesse americanetjaú.com.br ou contrate pelo WhatsApp 14 3652 9890. E o Informe-se Bem de hoje, quinta-feira, dia 27 de abril, fica por aqui para você. Uma excelente tarde e amanhã estamos de volta aqui no nosso programa após a 1h da tarde. Um grande beijo para você, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.